por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. É. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. E sempre que ele está discutindo, ele vai falar o valor do carro. Ele fala, esse carro era tantos dólares. Aí mas para que ficar falando dólar? É porque a cabeça está numa única moeda, que é a moeda forte. Que aí depois que você aprender a proteger seu patrimônio, você vai entender que a conversa gira só em dólar. Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo, ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? É isso, você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aquele juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem empresta, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, né? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar disso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras
que eu respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro empreendedor tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991, comecei a vender curso de inglês. Sem falar inglês. Hoje eu falo inglês. Mas naquele dia você não falava. Naquela época eu não falava isso. Mas em 1991 comecei a vender curso de inglês. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? Que são os velhinhos aqui, os cabeça branca como eu aqui, né? Isso. Lembra? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança no Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomaram o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois, a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil vivia uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto, com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Então, eu comecei a ser treinado aí. Então, passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão na época da Dilma, quando houve impeachment, eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci, todos, sem exceção. Todos. 91, todos eles eu cresci. Mas o ponto aqui é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real, tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem-sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais no ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas,
Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas. 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para a geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, você influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda, você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40%, 40% de imposto. O modelo já é nat morto, já de cara. Já começa com 40% de imposto. O negócio é bom, só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Porque já tem que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja... Que o nacional não tem. Que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal. Não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto.